Giovanni Martins fez uma elogiada estreia literária com o volume de contos O Sol na Cabeça. Agora, com o romance Via Ápia, ele elabora uma narrativa envolvente sobre os impactos da instalação da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, na vida dos moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu, quando morava na Rocinha pré-UPP, eu não tinha nem chave da minha casa. Eu saía da minha casa e deixava tudo lá, meus móveis lá, meus discos lá, minha televisão lá, tudo lá. E meus amigos, quando chegava às vezes, estavam na minha casa, os amigos que eu considerava meus amigos mais íntimos, então. E de repente tinha um policial entrando na minha casa, assim, aí eu comecei a pensar na necessidade de ter uma chave, por mais que aquilo ali não me garantisse grandes coisas, mas pelo menos a possibilidade de não ser pego dormindo. Então, eu tô falando de uma mudança muito brusca e problemática mesmo, assim, e completamente discrepante com a promessa que foi feita, né? Giovanni, o que é a Via Ápia que dá título ao seu romance? Bom, a Via Ápia é a rua de principal acesso da Rocinha. É uma rua muito movimentada, comercial, mas que ao mesmo tempo também tem muita casa, muitos prédios em volta desse comércio. E para mim ela representa bem, funciona bem como título desse livro, porque é o lugar onde a Rocinha se encontra, né? A Rocinha é um lugar para mim muito fascinante por ser esse encontro, né, de muitos Brasis e tudo. Muita gente vem de outros estados e vai parar na Rocinha, ou é filho de alguém que veio de outro estado e nasceu na Rocinha e tudo. Só que é toda uma cidade, né? São muitas áreas, né? Você tem a Cachopa, você tem a Dioné, você tem o Boiadeiro, e várias vezes essas pessoas não se encontram. E o ponto de encontro do morador da Rocinha geralmente é na Via Ápia, né? É a encruzilhada desse morro para mim, para quem não conhece, e essa rua de encontro para quem é familiarizado com aquela realidade, com aqueles lugares. Você criou uma espécie de microcosmo a partir de alguns amigos. Dois deles são irmãos, inclusive, com suas relações, que são relações de amizade, às vezes relações de paixão, sexo, com ramificações por outros espaços da Rocinha, e que é um universo que sofre um abalo em determinado momento, né? Porque o livro tem um arco temporal delimitado. Qual arco é esse? Bom, o livro se passa entre 2011 e 2013, né? E ele é repartido em 3 partes, e essas 3 partes fica muito claro, apesar de não ser nomeado, que a primeira parte é a expectativa pela instalação da UPP na Rocinha, a segunda parte é, de alguma forma, esse período de adaptação e de embate frequente, né? E a terceira parte, meio que a resolução desse encontro forçado mesmo que essa população teve com essa organização, que é a Polícia Militar e tal. Então, o livro é partido por esses 3 momentos. Eu queria contar uma história desse momento, eu queria contar essa história a partir de personagens que muitas vezes foram ignorados pela grande narrativa, né? São personagens que não são grandes traficantes, nem são policiais, nem estão na linha de frente ali dessa espécie de narrativa de ação que foi construída por esse momento da UPP, né? A gente teve toda a história do Complexo do Alemão, um ano antes, com a entrada dos tanques, o exército e tudo, e depois disso foi se construindo essa narrativa de ação, inclusive no próprio jornalismo. Então eu construo personagens que saem desse lugar comum, assim, dos grandes personagens do evento. Eu tento trazer essas histórias, mostrar um panorama de como isso afetou as pessoas comuns e tudo, para poder contar uma outra história, assim, desse momento. Então acho que essa ideia de trazer esses 5 personagens, essas perspectivas cruzadas, foi mais um desejo meu de conseguir dar um panorama mais amplo e de tentar cruzar essas histórias. A ausência de conflito indicava o sucesso da polícia na operação, mas não contava nem 1/3 da história. Você tem ali um universo cheio de arestas problemáticos, cheio de contradições, etc., mas ele está numa espécie de equilíbrio ali. Sim. E de repente essa intervenção para corrigir os pequenos desequilíbrios produz um desequilíbrio catastrófico e produz inclusive essa relação com a droga que se transforma, fazendo com que aquilo que é mais recreativo se transforme numa busca desesperada de saída.
e produz violência num universo que não era pacífico, mas a pacificação trouxe mais violência, pelo menos dentro da sua narrativa, né? Para mim foi importante escrever esse livro justamente para conseguir apresentar uma outra visão sobre esse momento, assim, né? Porque eu me lembro muito bem desse momento da chegada das UPPs da UPP na Rocinha e das UPPs nas outras favelas da Zona Sul, principalmente, né? Que isso é algo que foi muito pouco falado. Não tivemos UPP nas favelas de milícia, na Zona Oeste, por exemplo. A gente não teve UPP em favelas mais distantes, onde não tinha tráfico de turistas e tal. O jornal vendia como algo muito positivo, que poderia gerar muitos lucros, realmente, né? Com essa perspectiva do lucro. E realmente gerou, né? Os bairros de São Conrado, de Leblon, Copacabana, todos eles valorizaram nesse período por causa de UPP na Rocinha, Vidigal, Cantagalo, essa promessa de resolução do grande problema, que não é a pobreza a princípio, e sim a violência, né? E o ponto de vista do morador foi muito ignorado, assim, durante esse período e após esse período. E aí, escrevendo esse livro praticamente 10 anos depois de tudo que aconteceu, eu comecei a olhar, eu conseguia olhar para essa história olhando para tudo o que aconteceu, assim, para todos esses anos. Além desse sentido crítico que seu livro tem em relação à realidade presente, essas repetições do passado, ele tem um valor intrinsecamente literário, que é a linguagem que você imprime aos seus personagens, essa oralidade saída, enfim, do morro, da Rocinha, das comunidades. Isso é ouvido? Tem um trabalho de levantamento? Como é que você faz para criar essa linguagem, que aqui me parece até potencializada em relação ao seu livro de contos de estreia, O Sol na Cabeça? Eu acho que desde criança eu estou me formando escritor, assim, sempre escrevi, né, e tal. Eu sempre fui alguém muito atento como as pessoas falam. Então isso já era, a orelhada, assim, já era um recurso meu desde sempre foi talvez uma das coisas mais importantes, assim, na minha escrita. Mas eu vinha também de um processo de negação do meu território e até do meu aspecto social, assim, durante a primeira metade da minha vida. Durante boa parte da minha formação enquanto escritor, enquanto leitor, eu não usei muito a oralidade porque eu estava tentando me afastar disso que me criminalizava, né? E aí, a partir do momento que eu começo a fazer a FLUP, em 2013, que é a Festa Literária das Periferias, eu começo a depurar um pouco o que pode ser a minha linguagem e a passar por um processo de afirmação identitária também, que eu acho que converge muito. Então eu saí de alguém que evitava trabalhar com oralidade para alguém que ia pesquisar muito isso. Até eu publicar O Sol na Cabeça, eu tinha a formação dos livros possíveis, né? A minha biblioteca era formada por livros que eu ganhava, por livros que eu comprava em sebo, por livros que eu baixava na internet. Toda a preparação do VIAP, a minha biblioteca era dos livros que eu precisava. Assim, eu comecei a comprar os livros, a minha editora começou a mandar os livros, então a minha relação com a literatura muda um pouco também. E aí eu consigo ter acesso a vários autores africanos, que era algo que eu não conseguia ter acesso em sebo, muitas vezes, autores como o Chinua Achebe, o Abasini Johnny, a própria Chimamanda era alguém que eu já tinha lido, mas li toda a obra a partir desse momento. O Ngugi Thiong'o lá do Quênia, enfim, toda uma galera assim que me dá novas ferramentas estéticas, que me dá novas referências, mas que ao mesmo tempo também me fazem entender referências que eu já tinha. O que aconteceu enquanto não acontecia nada era o que tirava o sono de Biel.